Bom, meus queridos, boa noite. Vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de nutrição aplicada à enfermagem. A gente parou na quinta-feira passada exatamente nesse ponto. Queria aí parabenizar e homenagear, né, vocês, estudantes, na FAO, assim como no grupo UNINTA como um todo. O recesso acadêmico ele foi puxado para segunda-feira, né? Por isso que a gente não teve aula de processo saúde e doença, mas queria, né, falar para vocês que é um grande desafio, né? Um grande mérito ser estudante, né? E, sobretudo, a maioria de vocês que eu já conheço um pouquinho e sei das dificuldades que são, né, conciliar família, conciliar trabalho, conciliar a faculdade, conciliar mudanças nesse intervalo de tempo, sei o quanto não é fácil, né? Então, a minha homenagem a vocês, né, meus estudantes queridos, que enfrentam, né, que tiveram a ousadia, a coragem de enfrentar esse desafio, de serem estudantes, tá? E, na verdade, nós enfermeiros, nós profissionais da área da saúde, na verdade, como um todo, somos eternos estudantes, né? Então, a gente está sempre buscando, né, se capacitar, se melhorar, crescer, evoluir, se desenvolver dentro das nossas áreas, tá? Então, aí os meus parabéns para vocês. Bom, paramos aqui, né? Iríamos aí adentrar, né, no tentar responder o que é esse estado nutricional e o que isso tem de impacto, né, o que isso tem de relação com a enfermagem, né? Então, como a gente já conversou um pouquinho na nossa primeira aula, na quinta-feira passada, a gente viu exatamente que, a princípio, né, a enfermagem, ela abraçava todas essas funções. E ao longo dos anos, algumas profissões elas foram sendo criadas, sendo desenvolvidas, né, para exatamente tornar o trabalho mais objetivo, o trabalho mais eficiente, com a equipe multiprofissional. Então, hoje, sobretudo, nos pacientes mais graves, nos pacientes que a gente considera, né, como pacientes críticos, que são os pacientes atendidos aí nas UTIs, a gente tem, a gente consegue perceber muito de perto a importância, né, da equipe multiprofissional. A importância que cada um tem dentro do processo de cuidado do paciente. O quanto isso, né, o quanto essa participação, ela já foi modificada e já passou de nem existir, né, de nós enfermeiros sermos profissionais multifuncionais, né, mas já evoluiu para interdisciplinaridade, e aí a interdisciplinaridade, durante alguns anos, ela fez com que a gente percebesse que não era o melhor caminho, não era a melhor saída, né? Porque é igual aquela música, né? Ficava cada um no seu quadrado, fazendo as suas funções, de forma meio que individual, né? De forma independente. Tudo bem, Amanda, começamos agora há pouco.
E isso, gente, não agregava valor, né, à experiência do paciente. Passamos, então, para uma visão multidisciplinar. Né? E essa visão multidisciplinar, ela já vem aí há pelo menos uns 10 anos, né? Essa visão foi uma visão que, na minha concepção, veio para ficar, onde permanecemos na interdisciplinaridade, né? Obviamente, cada área no seu quadrado, entretanto, esses quadrados são interligados. Essa é a principal diferença da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. E aí, gente, quando você vai para a multidisciplinaridade, explica e justifica nós, da enfermagem, estudarmos nutrição, nós, da enfermagem, estudarmos farmacologia, nós, da enfermagem, estudarmos patologia, tá? E assim, né, estudarmos psicologia, e assim sucessivamente, tá? Se justifica exatamente porque nós vamos atuar em equipe, vamos atuar dentro dessa equipe multiprofissional. Mas a gente, para se conectar, né, para se interligar, a gente precisa conhecer o fazer do outro, tá? E o que e qual a importância desse fazer do outro? Na nossa disciplina de nutrição, como a gente falou na quinta passada, além de nós compreendermos, né, os aspectos nutricionais, a questão da nutrição, a questão da alimentação, né, nós também vamos aprender alguns pontos, né, algumas etapas da nutrição. Boa noite, Roberto. Algumas etapas da nutrição que elas estão inerentes à enfermagem, né? Sobretudo na administração, ok? Então, a gente precisa saber o que a gente está administrando. Eu preciso saber, quando eu estou administrando uma dieta, o que tem naquela dieta. Quais são as implicações para o meu paciente daquela dieta? O que meu paciente pode evoluir? Qual o risco, qual a complicação? Entendem? Então, nós precisamos ter essa visão, ter essa compreensão. Por isso que, às vezes, a maioria das faculdades, das universidades, elas trabalham os primeiros semestres, que são esses semestres mais gerais, com alunos mistos, né? Alunos de cursos diferentes, né? Obviamente da área da saúde. É exatamente para que a gente vá já se entendendo e já vendo, já tendo essa visão multiprofissional da nossa assistência, né? Vendo a importância desse trabalhar em equipe, tá bom? Então vamos nós, né? Objetivamente, o que é esse estado nutricional? O estado nutricional, gente, nada mais é, né, do que a avaliação, né, se há um equilíbrio entre aquilo que está sendo ingerido, aquilo que está sendo gasto pelo nosso organismo, bem como se isso está em harmonia com as nossas necessidades de nutrientes. Né? Nós sabemos, e isso não é incomum, a gente acompanha, por exemplo, aquelas composições alimentares desde lá do nosso ensino médio. Né? O que é carboidrato, o que é proteína, o que a verdura é o quê, os legumes são o quê, enfim. Então a gente já tem essa noção, né?
Obviamente, aqui o intuito da disciplina não é que a gente vai aprofundar um pouco mais esses conteúdos, mas nós não vamos sair daqui nutricionistas. Né? Então, esse papel de elaboração, né, de dieta, de prescrição de dieta, esse é um papel que continua sendo, né, da nutrição. Porém, nós precisamos compreender esse todo. Até porque existe, dentro dos nossos diagnósticos de enfermagem, dentro das nossas intervenções de enfermagem, implementações de enfermagem, nós temos exatamente o estado nutricional prejudicado, né? Então, nós vamos ter que ter essa noção, pelo menos, básica, né, do que é esse estado nutricional. Porque também, no paciente crítico, gente, o estado nutricional dele, ele é fundamental para garantir a qualidade da assistência de enfermagem. Em que sentido, professora? Sobretudo, no paciente acamado, naquele paciente mais propenso de desenvolver uma lesão por pressão, né? O que é essa lesão por pressão, professora? É um ferimento, uma ferida, né? Que ela pode surgir a partir da pressão de algumas áreas do corpo daquele paciente que vai ficar mais dias acamado, né? Daquele paciente mais grave. E o estado nutricional desse paciente é fundamental para a evolução, tanto positiva como negativa, do aparecimento dessa lesão. Né? É a antigamente chamada de escara, né? Ou chamada de úlcera de pressão. Né? A nova nomenclatura trata como lesão por pressão, porque nem sempre ela vai ter a característica de uma úlcera, ela pode ser uma lesão num estágio mais inicial, né? Então, por isso foi modificado aí o termo. A gente vai trabalhar, vai estudar feridas lá no quinto semestre, quando a gente estiver vendo Semiologia Semiotécnica 2, tá? Mas é exatamente esses exemplos, esses pontos que eu estou abordando com vocês, é para que vocês vão entendendo, né, o porquê da gente estar com esse conteúdo de nutrição, e a nutrição, obviamente, aplicada à enfermagem. Bom, é o grau pelo qual a necessidade fisiológica de nutrientes do indivíduo está sendo atendida através do alimento que está sendo ingerido. É o estado de equilíbrio, que eu já falei, né? Foi basicamente o que eu falei. É a condição de saúde de um indivíduo que ela vai ser influenciada pelo consumo de nutrientes, identificada pela correlação de informações obtidas de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e dietéticos. E aí aqui eu já estou falando do estado nutricional do meu paciente, né, do meu paciente acometido por alguma patologia, tá? Então, eu preciso analisar, e aí eu vou precisar de resultados de exames laboratoriais para conseguir avaliar determinados nutrientes, determinadas enzimas, determinados facilitadores de bioquímicos, né? Para saber como é que está, né? E ter uma previsão de como é que vai ser a evolução desse meu paciente. Bom, aqui tem um esquema, né? Oi, Jordão, boa noite.
tem um esquema exatamente para que a gente entenda um pouco, né, melhor o que é esse estado nutricional, tá? Então, o que é o estado nutricional? Eu vou ter o consumo ou a ingestão alimentar, e aí a gente vai depois aprofundar a questão de alimento. A gente já viu na quinta-feira a diferença entre alimento e nutriente. Eu também preciso saber das necessidades ou dos gastos nutricionais. E aí eu tenho outros 2 pontos que podem parecer similares, né? Mas são coisas diferentes. E são exatamente necessidades nutricionais de gastos nutricionais. Na grande maioria de nós, fisiologicamente, o nosso gasto nutricional ele se inicia com a queima de gorduras, de lipídios, tá? Então, há uma sequência de gasto, de consumo. Outra coisa são as minhas necessidades nutricionais. E aí, gente, a gente precisa de uma variedade muito grande de nutrientes diferentes, tá? Então, eu vou precisar de ferro, eu vou precisar de zinco, eu vou precisar de potássio, eu vou precisar de sódio, eu vou precisar de carboidrato, eu vou precisar de proteína, eu vou precisar, enfim, e assim sucessivamente. Como é que eu consigo satisfazer essa necessidade nutricional? Aí, gente, eu vou precisar alinhar, eu vou precisar atender a essas demandas, a essas necessidades, baseadas na escolha dos alimentos. Na escolha dos alimentos que eu vou consumir, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o ponteiro? Estão, né? Sim. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, né, qualquer um de nós, fisiologicamente, vamos precisar organizar isso. Então, é por quê? É por isso, gente, que a gente trabalha num processo de fazer misturas, de comer coisas variadas, tá? Vou dar um exemplo. Se a gente comesse só pão, né? A única coisa que a gente iria ter era carboidrato. A gente não ia ter uma série de outros nutrientes que são necessários para o funcionamento fisiológico do nosso organismo. Entendem? Então, por isso que a gente come uma diversidade, né, de tipos de alimentos. E aí, basicamente, a grosso modo, obviamente, cada um com mais nutrientes de uma determinada espécie e menos de outra, mas numa dieta para atender, né, todas essas necessidades nutricionais, vamos precisar, né, alinhar, vamos precisar ir juntar nessa ingesta alimentar, né, componentes como carnes, componentes como frutas, como verduras, né, como massas, para que a gente consiga contemplar aí
atender a todas essas necessidades, que são diferentes dos gastos. O gasto, ele vai estar mais voltado como uma resposta para o quanto eu necessito de energia, tá? Então, vai implicar, se eu realizar atividade física, eu vou precisar de mais, eu vou ter um gasto maior e eu vou precisar de uma ingesta maior. Se eu estudo, né? Estudar também tem um grande gasto de energia, né? Dormir, né? Então, baseado nas minhas rotinas, no meu dia a dia, há uma necessidade de um estabelecimento do quanto é que eu gasto para as minhas atividades de vida diária. Como eu falei para vocês, por que que isso é importante para a gente? Por que é importante que a gente da enfermagem consiga compreender isso? Porque eu vou ter pacientes, gente, por exemplo, vou lá para a minha área, para cardiologia, eu vou ter pacientes que eles têm uma ingesta alimentar e por conta disso, né, eles têm uma ingesta alimentar muito pobre, né, em termos de nutrientes, que não vai conseguir atender às necessidades nutricionais, nem muito menos atender às necessidades de gasto, né, as demandas de gasto nutricional. Então, esse tipo de paciente, eles vão começar, obviamente, consumindo aí tudo que tiver de gordura, né, para conseguir aí atender às necessidades de vida diária. Após isso, eles vão começar a consumir proteína, né? E aí a proteína, gente, ela é fundamental para a formação e manutenção da nossa musculatura, do nosso tecido muscular. Então, se eu não atendo às minhas demandas de gastos nutricionais, eu vou ser aquele indivíduo extremamente emagrecido. E aí, como complicações, como não há aquele equilíbrio que eu falei lá no slide anterior, eu vou começar a ter outros tipos de complicações. Então, por exemplo, quem já conheceu algum paciente cardiopata, que tem a insuficiência cardíaca congestiva, ele é um paciente que ele é extremamente emagrecido, chegando à anorexia, mas ele é um paciente que tem uma grande quantidade de líquidos retidos. Então, normalmente, ele é aquele paciente magro, aqui central, né, tronco, pescoço, né, face, mas ele é extremamente edemaciado nos membros inferiores e até, em algumas situações, nos membros superiores, tá? Exatamente porque ele não atende nem às necessidades nutricionais e nem às demandas de gastos nutricionais, tá? Então, ele vai ter essa característica. Mas a gente pode citar uma série de outras situações, né, nas quais a gente vai precisar, por exemplo, eu não vou trabalhar com paciente cardiopata, mas eu vou trabalhar com paciente na atenção primária, né? Então, vou fazer puericultura, vou fazer desenvolvimento, né, da criança, vou fazer avaliação nutricional da criança, e aí a gente vai ver carências, né, nutricionais relacionadas à pobreza na ingesta alimentar, que podem estar implicando em outras, né, repercutindo em outros pontos, em outras questões.
como, por exemplo, uma anemia muito grave, muito intensa numa criança, vai fazer com que aquela criança ela tenha um atraso no desenvolvimento psicomotor, ela tenha um atraso no desenvolvimento cognitivo, né? Então ela vai demorar a aprender, né? Ou pelo menos ela vai ter uma diferença na aprendizagem relacionado às outras crianças. Por quê? Porque o que carrega, né, oxigênio são as hemoglobinas. Então, se eu tenho uma carência, uma grande carência de hemoglobinas no sangue, né, eu vou ter, obviamente, uma dificuldade de oxigenação completa do meu cérebro e eu vou ter aí uma dificuldade no aprendizado. Percebem? Então, por isso a gente vai precisar, ao longo de toda a nossa formação e ao longo da nossa atuação profissional, seja atuando numa unidade com pacientes críticos, seja atuando numa unidade de atendimento, né, primário, na atenção básica, seja na sala de aula, né, dando aula, em qualquer que seja a área que nós vamos estar nos direcionando. O empreendedor que vai aí ter o seu consultório de enfermagem, que vai tratar de feridas, né? Então, cada uma dessas áreas vai, né, ter implicância, vai ter importância o conhecimento da gente da nutrição como um todo. Beleza? Então, o que nós temos, né? O estado nutricional, lembrem do slide anterior, que vai ser aquele equilíbrio, né? E aí, o que eu vou ter? Eu tenho uma insuficiência de consumo, ou seja, eu vou ter uma carência nutricional de determinado nutriente ou de vários nutrientes. Com isso, né, eu vou desenvolver ou eu vou estar diante, né, de algumas situações, né, patológicas, como, por exemplo, uma desnutrição proteico-energética, né, uma anemia ferropriva, uma hipovitaminose A, um bócio endêmico, uma cárie dentária e outras carências nutricionais. Então, quando eu tenho essa insuficiência de consumo, ou seja, quando a ingestão ela não vai conseguir me fornecer os nutrientes necessários, né, para atender às minhas necessidades nutricionais, eu vou desenvolver uma insuficiência de consumo e aí eu vou desenvolver, né, uma carência nutricional. Dentro do estado nutricional, eu também posso vir a ter a normalidade, né, do estado nutricional. Seria a normalidade nutricional. Eu estou tendo o equilíbrio. Aquilo que eu estou consumindo está atendendo às minhas necessidades de nutrientes e está atendendo às minhas demandas de energias, né? As minhas demandas nutricionais. Ok? Esse vai ser o indivíduo que vai estar com a normalidade nutricional. E aí eu ainda posso vir a ter uma outra circunstância, que aí a essa circunstância a gente chama de distúrbios nutricionais. O tipo que eu falei inicialmente é a carência nutricional, né, devido a uma insuficiência no consumo de determinado ou de determinados nutrientes. E aqui eu já tenho um distúrbio nutricional, que eu posso vir a ter tanto um excesso como um desequilíbrio, né, entre o consumo
e a utilização. Ou seja, eu posso, nesse distúrbio nutricional, tanto vir a ter um excesso, né, de ingesta de nutrientes a mais do que as necessidades e a mais do que os meus gastos nutricionais demandaram. Ou pode haver um desequilíbrio. Eu estou ingerindo uma quantidade normal, que para um indivíduo com determinada altura, com determinada idade, que realiza determinadas atividades de vida diária, teria uma necessidade de ingesta de X, Y, Z nutrientes em tais quantidades. Daí, eu tenho alguma outra patologia que ela não consegue dar conta daquela quantidade de nutrientes que foi ingerida e que no indivíduo normal não vai ter nenhuma diferença. Não vai ter nenhum impacto, não vai ter, ele vai estar dentro, ele vai manter aí a normalidade funcional, nutricional, desculpem. E aí, por exemplo, um dos maiores exemplos é a diabetes, né? O que é o diabetes? O diabetes, a gente... o que é que mantém o equilíbrio? E aí vocês... Eu não sei se vocês estudam fisiologia, foi no semestre passado ou é nesse agora, mas assim, vocês vão ver que para que a gente consiga atingir aí esse... Por vezes, né, não se fala em equilíbrio na fisiologia, porque o equilíbrio, ele lembra daquela balança, né? Se eu tenho 10 quilos aqui, para eu manter o equilíbrio, eu tenho que ter 10 quilos aqui, tá? Essas são as balanças de antigamente, né? A gente botava uns pezinhos de um lado, botava o arroz do outro e aí ia vendo o peso, né? Hoje em dia as balanças são digitais, até falam, né? Mas o exemplo de equilíbrio, né? O que se tem como possibilidade de exemplificar, né, o que é esse equilíbrio, seria exatamente esse exemplo da balança. O que eu tenho no diabetes? Num paciente normal, num paciente saudável, num paciente com normalidade nutricional e sem nenhum distúrbio nutricional, eu vou ingerir determinadas quantidades de nutrientes. No caso aqui do diabetes, que eu estou dando exemplo, açúcares, né? Glicose. No indivíduo sem distúrbio nutricional, eu vou chutar, gente. A necessidade dele, né? Seria de... só para que a gente compreenda, né? Seria de 10 aí açúcares, né? De 10 glicoses, certo? Por quê? Porque, como eu estava falando, dentro do processo fisiológico, dentro do processo de normalidade do organismo, nem sempre o exemplo da balança, o equilíbrio, ele pode ser utilizado, tá? Por quê? Porque a fisiologia, ela estabelece, né? E ela trabalha. Tudo bem, Amanda. A fisiologia, ela trabalha com um termo chamado de homeostase, né? A homeostase, gente, é quando os meios, né? Que podem ser intracelular, extracelular, é quando há uma organização
E esses meios, eles conseguem atingir um tempo, um espaço, né, de funcionamento normal. Gente, só um minutinho, tá? Desculpem, gente, é porque já estavam ligando aqui 2 vezes do hospital, mas só para tirar uma dúvida. Então, como eu estava falando, exemplo, bomba de sódio e potássio. A gente sabe que as nossas células, elas têm esse mecanismo, né, de equilíbrio, de homeostase celular, intracelular, baseado nessa difusão facilitada ou transporte facilitado através de íons, de cargas, né? E a gente sabe que dentro da nossa célula a gente tem uma quantidade maior de potássio e fora da célula, no meio extracelular, a gente tem uma quantidade maior de sódio. São quantidades diferentes, então a balança iria ficar de forma diferente. Se eu pegar a célula, eu vou ter um peso maior para o potássio e um peso bem menor para o sódio. Por isso que, às vezes, a gente não aceita o termo equilíbrio, porque aí eu vou estar em desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio, ele chega a quantidades de íons, né? Tanto dentro da célula, que vão possibilitar o funcionamento adequado daquela célula. E aí isso a gente chama de funcionamento fisiológico da célula, tá? Então, baseado nisso, quando se imagina, né, uma normalidade de funcionamento, uma normalidade fisiológica, o que vem à nossa cabeça, o que deve vir à nossa cabeça, é entender que eu vou ter sempre nutrientes, enzimas, eu vou ter sempre quantidades, né, que precisam se equilibrar. No caso da diabetes, eu tenho um consumo de glicose necessária, porque sem glicose eu não estaria conseguindo nem falar aqui com vocês. Para piscar os meus olhos, para respirar, eu preciso de glicose. E o meu organismo, para conseguir manter um nível fisiológico, um nível que apenas atenda às minhas necessidades e às minhas demandas de gastos nutricionais, de glicose, por exemplo, entra em ação um oponente, digamos assim, um antagônico da glicose, que se chama insulina. Essa insulina, ela é produzida pelo nosso pâncreas. Ela é produzida internamente, isso fisiologicamente, para exatamente ir garantindo que eu não tenha excessos, né, nutricionais. O que pode acontecer? Quando eu tenho um excesso de ingesta de glicose e eu não tenho diabetes, a insulina que é produzida no meu organismo, ela consegue dar vazão ao excesso de glicose que não foi utilizada para as minhas demandas de necessidades e gastos nutricionais de glicose.
Quando o indivíduo ele tem diabetes, toda e qualquer glicose que eu consumir, eu não vou ter a insulina para rebater essa glicose. Quando eu não tenho a insulina para rebater essa glicose, o que vai acontecer? A minha ingesta de glicose, gente, ela precisa ser mínima. Ela não pode ficar em excesso, tá? Por quê? Porque eu não vou ter a insulina para fazer essa contrapartida, para fazer aí esse efeito de anulação, né, dessa glicose. Com isso, gente, o que acontece? Há necessidade de se utilizar insulinas, entre aspas, né? Ou agentes ou fármacos, né? Que façam essa mesma função que a insulina faria. Ok? E aí são os medicamentos, né? Conhecidos como anti-hiperglicemiantes, né? Ou a própria insulina, né? Exatamente para fazer essa função que o organismo ele não está mais com a capacidade de fazer. Por quê? Porque o excesso, e aí eu me refiro a grande excesso, a excesso diário, a um consumo, né, muito superior da glicose, ela vai ocasionar, né, diversos efeitos no indivíduo, tá? Desde efeitos mais agudos, desde distúrbios mais agudos, né, até distúrbios mais crônicos, né, distúrbios mais graves. Por quê? Porque vai haver o processo de metabolismo dessa glicose. Então, a glicose ela vai ser transformada em glicogênio, que vai ser quebrado, que vai, né, estar lá dentro das minhas células. E o excesso, né, ele vai ser exatamente muito prejudicial para o organismo. E aí, a glicose, gente, ela é um tipo de nutriente que ele pode ser encontrado numa diversidade gigante, né, de tipos de alimentos, tá? Então, desde uma fruta a uma massa, a um carboidrato, tudo vai se transformar em glicose e glicogênio, ok? Então, se eu tenho um indivíduo que já tem distúrbios nutricionais, esse indivíduo ele vai ser caracterizado ou pelo excesso, e aí o excesso, o melhor exemplo é a obesidade, tá? Se eu tenho uma alimentação, uma ingesta alimentar, uma quantidade muito maior de necessidades e gastos nutricionais do meu dia a dia, obviamente esse excesso ele vai ficar sendo acumulado, né, ao longo dos dias, ao longo dos anos, e aí a obesidade, né, o excesso, o aumento de peso, ele vai aparecer. Eu tenho, por exemplo, a questão da obesidade, né? Ela pode ser algo muito primário, né? Pode ser uma obesidade, como é que eu posso dizer? Não uma obesidade como sendo um grave distúrbio, né? Mas que, obviamente, tem o desequilíbrio, né?
E eu tenho os grandes, né, os graves casos de obesidade, né, onde a compulsão pela ingesta alimentar, ela é uma resposta, muitas vezes, a circunstâncias, né, vivenciadas no dia a dia. Já o diabetes, ele vai ser exatamente este desequilíbrio, tá? Onde eu vou ter, por mais que eu reduza a minha demanda, desculpem, a minha ingesta de glicose, eu mesmo assim, como eu não tenho quem rebata essa glicose, eu vou ficar com um excesso de glicose circulante, tá bom? Aterosclerose, né, professor? O que é aterosclerose? A aterosclerose, ela é diferente da arteriosclerose, tá? A aterosclerose, atero vem de ateroma, né? Ateroma é a formação, a aglutinação de gorduras, tá? E aí, clerose, né, vem de vasos, no caso a aterosclerose, ela vai ser esse acúmulo, né, essa deposição de gorduras, né, de lipídios, nas paredes dos vasos, na parede, sobretudo, das nossas artérias. E aí vocês viram a anatomia lá no semestre anterior, né? Vocês viram o quanto as nossas artérias, elas são responsáveis pelos processos, né, fisiológicos do nosso organismo, e a obstrução dessas artérias vai ocasionar, obviamente, graves complicações e graves patologias, né? Como é o caso do infarto agudo do miocárdio, né? Ele é em decorrência a esse acúmulo, a essa deposição dessas gorduras, dessas partículas de lipídios dentro das artérias coronárias, aos AVCs, acidentes vasculares cerebrais ou acidentes vasculares encefálicos, né? Onde há esse acúmulo, né, desses lipídios nos vasos, nas artérias cerebrais, bem como em qualquer lugar que tiver artéria no nosso organismo, a aterosclerose, ela pode evidenciar. Professora, só quem tem diabetes, só quem tem aterosclerose, é quem é gordo? É quem é obeso, é quem está acima do peso? Não, gente. Não, tá? Obviamente, a maioria dos pacientes diabéticos, dos pacientes com aterosclerose, são pacientes, sim, né? Obesos, que estão mais acima do peso, mas às vezes eu brinco que o corpo engana, né? Tem uma colega minha lá no hospital que ela é muito magra, extremamente magra, muito magra mesmo. E agora ela come igual um, assim, estou para ver uma, como é que eu posso dizer? Uma, bom, uma leoa, né? Digamos assim. Ela come muito. E eu, né, sou cheinha, né? Vocês ainda não me conheceram, alguns de vocês ainda não me conheceram pessoalmente, né? Mas aí quem me acompanha nas redes sociais, né? Nos Instagrams, quem quiser seguir, inclusive, né? Pode seguir lá, Fabienne Parente. Quem me acompanha sabe que eu sou cheinha, né? Gordinha. E aí, quando a gente faz exames, né?
fazer esses check-ups aí laboratoriais, os meus exames são maravilhosos, né? Com relação a diabetes, com relação à glicose, com relação a colesterol, enfim. E os delas são totalmente alterados, né? São bem elevados. Então, não há, né, uma obrigatoriedade. Há sim uma relação, mas não há uma obrigatoriedade com relação a diabetes, dislipidemia, está relacionada só a paciente obeso, tá bom? Hipertensão, né, no mesmo sentido, a maioria das hipertensões, ela se inicia relacionado à ingesta, né, elevada de sódio, do sal, né, do nosso popular sal, sobretudo em pacientes idosos, onde o metabolismo diminui, onde as papilas gustativas já não são mais as mesmas, né? Por conta disso, eles não conseguem identificar o excesso de sal na comida, e isso vem a gerar uma hipertensão. Bem como outras, né, patologias aí degenerativas que podem vir a provocar esse excesso ou esse desequilíbrio. E aí, né, a gente vai aí para essa pergunta, né? Alimentação e nutrição são a mesma coisa? Né? E aí a gente, ao longo dos nossos encontros, né, já fomos vendo que não, né? A alimentação, ela pode ser, ela é a ingesta alimentar, né? Ela é a ingesta de alimentos, que através dessa ingesta alimentar eu posso vir a ter o fornecimento adequado de nutrientes ou não, tá? Então, a alimentação, ela vai ser diferente da nutrição. Eu posso ter uma alimentação na qual a elaboração dela favoreça a minha nutrição, que a gente acabou de ver que a nutrição é o equilíbrio entre as minhas demandas, né, e de necessidades e de gastos de nutrientes, baseado no que eu vou ingerir, né? Então, eu posso ter uma alimentação na qual os nutrientes que eu tenho necessidades e que eu tenho demandas sejam atendidas, como não. Eu posso ter uma alimentação que não vai agregar em nada a minha nutrição, tá? Por exemplo, professora, Cheetos, tá? Sem fazer comercial, claro, né, gente? Mas eu gosto, eu adoro, tá? Mas é um tipo de alimento que não tem nenhum fornecimento nutricional a não ser de sódio, tá? Então, não tem outra coisa no Cheetos, no Chilito, né? Além de sódio. Professor, tem os corantes também, que ele fica tudo amarelo, avermelhado. Com certeza, né? Além dos corantes, vão ter os aromatizantes para dar aquele cheirinho, né? Vão ter outros componentes, né? Que vão manter, que são os conservantes, e vai ter a questão do gosto, né? Mas nenhum desses vai propiciar nesse tipo de alimentação uma reposição de nutrientes, tá? Então, assim, e hoje, né, muito que se vê
Hoje já até melhorou um pouco, mas ao longo de um período, né, há pouco tempo atrás, o que a gente mais via as crianças se alimentando era de xilito, né? Porque é um alimento barato, é um alimento, né, que a maioria das crianças gosta, né? É um alimento que tá ali no ponto, né? Então, para levar para a escola, para ser o lanche da escola, é ótimo, maravilha, né? Você compra ali um saco de xilito, um saco que eu digo aquele sacão grande, e todo dia manda para a escola. Tá? Então, tem muitos. E alimenta, né, gente? Porque ele é feito, teoricamente, de milho, certo? Então, ele alimenta, né? Ele vai, sim, repor, ele vai suprir as necessidades de gastos nutricionais, mas não, né? Desculpem, as demandas de gastos, mas não as necessidades nutricionais, tá? De componentes nutricionais. Ainda bem, Lore, que meus filhos também não gostam. A minha filha gosta, mas eu não dou, professora, porque uma vez eu caí na besteira de dar um e ela teve um começo de infecção intestinal. Aí eu não dei mais de jeito nenhum. Muito sal, muito aromatizante, muita tinta, tudo enquanto que não podia. Aí eu disse, não, meu filho, não dá certo não. É melhor comprar um saquinho de pipoca, quer comer uma besteirinha, farralhar a pipoca, é menos pior do que xilito. Com certeza. Então, gente, é nesse sentido, tá? Outro exemplo de ausência total de nutriente é o refrigerante, né? Refrigerante é um alimento, né? Ele vai até dar aquela energia, né? Devido à quantidade de açúcar que ele tem, tá? Mas tirando o açúcar, ele é tudo isso que a Lore acabou de falar com relação ao xilito, né? É aromatizante, é isso, é corante, é aquilo outro, e muito açúcar, né? Então, professora, o que é que a senhora acha dos ultraprocessados? olha, o ideal, né? O melhor para a gente buscar, né? Os nutrientes necessários, né? Para que a gente consiga atender a essas demandas, são os alimentos o mais natural possível. Tá? Então, realmente ir buscar, né, nesses tipos de alimentos. Os multiprocessados, né, eu considero, né, que eles ainda sejam mais, né, como é que eu posso dizer? Uma fonte, né, que a gente busque, que a gente consiga, né, uma quantidade muito mais inferior, né, do que a gente necessitaria, tá? Então, assim, em termos, né, do que é melhor para a nossa saúde, do que é melhor para a gente estar buscando, né? Apesar de que muito se fala, viu, Lore, hoje, nos próprios alimentos naturais, né? Na verdade, né? A gente sabe que não existe mais nada natural, a não ser aquelas verduras, aqueles legumes, né? Que eles têm aqueles selos que garantem. Os orgânicos, né? Os orgânicos, né? Mas assim, diferente dos nossos pais, diferente dos nossos avós, né? Por exemplo, os animais, né? Eu lembro demais, eu era bem pequenininha, mas os meus avós paternos, eles são de um interiorzinho, né? Moravam numa fazenda próxima ali a Aprazível, né? Chamada Empoeirinha, né? Então tinha lá uma fazenda, aí eles criavam, né? Porco, criação, gado, enfim.
E aí, quando eles vieram para cá, para morar em Sobral, a minha avó era diabética, né, bem jovem, 40 e poucos anos, ela já era diabética, e eles vieram morar em Sobral, porque quem morava lá perto deles eram os meus pais, né, isso eu não era nascida ainda, e aí os meus pais vieram para cá, para morar em Sobral, para facilitar para o meu pai trabalhar, e para minha irmã mais velha estudar. E aí eles não quiseram ficar lá sozinhos, né? E vieram para cá, para Sobral também. Mas aí eles vieram e trouxeram o costume, né? De fazenda. Então, o que eles faziam? Aí na época podia, né? Hoje já não se pode mais. Mas isso há quase 50 anos atrás, podia. Então, eles tinham um chiqueiro de porco, né, no quintal, e tinham como é que chama de criação? Para criar criação, tem um nomezinho, né? Capricho? E aí, o que acontecia? Depois eu nasci aqui em Sobral, e aí eu tinha o quê? 4, 5, 6 anos. Mas eu lembro demais deles comprando um bacurinzinho pequenininho. Ou então, eu lembro que uma época, inclusive, tinha uma porca, né? E aí a porca deu um monte de bacurinzinho pequenininho. E aí eles foram criando esses bacurinzinhos. Né? E aí criava, né, com restos de comida, né, com aquela popular lavagem, né? E aí o porco, ele engordava, para ele engordar, para ficar no ponto de abate, era mais de 6 meses. Né? Ele já grande, depois que ele crescia, aí você ia só engordar o porco para ele ficar no ponto de abate, levava mais de 6 meses. E aí, gente, o que acontece, né? E aí a minha mãe criava galinha. Então, num quintal, e eles moravam vizinhos. No quintal de um era porco e criação, e a minha mãe ficou com as galinhas, né? E aí a galinha também é uma eternidade para a galinha, né, sair do pintinho e crescer e engordar e ficar no ponto de abate. Hoje, gente, se você visitar uma granja, uma galinha, ela passa do pinto para estar no ponto de abate, nas grandes granjas, leva 8 dias para isso acontecer, gente. Né? Como? Com a ingestão de hormônios, com um monte de coisa que eles, né, com as rações altamente incestadas de produtos químicos, né? Então, o que a gente está comendo hoje? Né? Por mais que seja algo natural, né? A gente está comendo esse tipo de coisa, produto químico, entendem? Então, hoje em dia, realmente, né, já está tão difícil da gente saber, né, o que seria verdadeiramente saudável, e aí você vai para as frutas, para as verduras, né? Tem a questão dos agrotóxicos, né, para que tenha aquela maçã bonita, né? Para que tenha aquele maracujá grande, para que tenha aquela banana vistosa, né? Tudo baseado, tudo à base, né, de produto químico, entendem? E produto químico não faz bem para a nossa saúde, né, obviamente. Então, verdadeiramente, hoje é difícil da gente conseguir, né, montar aí uma nutrição o mais próxima, né, do que seria esse adequado para a gente, tá? Então, mas assim, baseado nessa questão, nesse questionamento sobre alimentação e nutrição, eu também posso vir a garantir o fornecimento de alguns nutrientes que eu tenho necessidade sem passar pela alimentação, né? Existem aí polivitamínicos, né? Existem componentes nutricionais, minerais, enfim, que eu posso tomar, né? Eu tomo um comprimido e eu estou tomando ali zinco, eu estou tomando, né? Isso, aquilo outro. Então, eu posso garantir a nutrição sem precisar passar pelo processo de ingesta alimentar, tá bom? Então, a gente tem essas diferenças,
né? Então, a alimentação, ela não é a mesma coisa que nutrição, né? Elas vão ser coisas parecidas, mas que têm as suas diferenças, ok? Professora, e aqueles alimentos agora dessa nova categoria que inventaram, assim por dizer, né, que são os alimentos compostos? O que é que a senhora me diz sobre, o que é que a senhora acha desse tipo de alimento? Porque eu estava vendo, eu não lembro se foi na TV Senado, eu não lembro qual foi o canal desse. Era um debate entre alguns deputados, alguns senadores, porque tem aquele guia de alimentação, né, da infância, ele foi produzido, não sei se foi nesse ano ou foi no ano passado, com apoio da Nestlé. E neste guia foi colocado que a partir acho que foi a partir de um ano, entre 1 e 2 anos, a Associação de Pediatras indica que as mães podem fazer a alimentação dos seus bebês com esses alimentos compostos, né? Aí eles indicam vários compostos. Leite que na verdade não é leite em pó, é um composto lácteo. Aí tem composto não sei o quê, composto não sei mais de quê. Tem vários e vários tipos de alimento com essa designação, né? Composto de alguma coisa. Hoje em dia... E eu vi, só concluindo, e eu vi uma pediatra que ela conta, né, que ela tinha participado da produção do guia e quando foi na hora da impressão, né, já saiu uma coisa totalmente fora do que eles tinham aprovado, dizendo que era muito prejudicial para o desenvolvimento da criança inserir esse tipo de alimentação nessa primeira fase, né, quando ela sai da amamentação para começar a provar os primeiros alimentos. E é justamente nesse período que lá no guia nutricional tem indicando para que as mães utilizem esses compostos, né? Que ela até falou sobre aquelas papinhas que a gente compra no supermercado, né? Ela dizendo que em vez da gente comprar um potinho daquilo, era muito melhor a gente comprar o legume, comprar as frutas, comprar o alimento e a pessoa mesmo produzir, né? A sua papinha para consumir na hora. Aí, só que como o debate foi muito longo, eu acabei não assistindo ele todo, né? Mas, assim, é uma coisa muito preocupante, porque há algum tempo atrás a gente tinha muito disso, né? A papinha da Nestlé, a papinha não sei de quê, aí tiraram aquilo porque disseram que era prejudicial para essa introdução alimentar para as crianças, nessa primeira fase de vida, aí volta com uma coisa pior, que é um composto que a gente não faz a menor ideia do que seja. Eu não sei se a senhora já viu, eu tive contato com esse composto lácteo, principalmente quando eu morava no Pará, que tinha o leite em pó, era caríssimo na época, e tinha esses compostos que eram bem mais em conta, não chegava nem a ser a metade do preço, era até abaixo. E a gente ia ler no rótulo, o que era que tinha nesse composto, tinha tudo, menos leite. Era soro, era pó não sei de que, era aromatizante não sei mais de que, e tudo que você imaginar tinha, menos o leite. O que se tem com relação aos compostos, né, aos alimentos compostos? Existem dois tipos de alimentos compostos, né? E eu não sei se no guia, eu não vi o guia na íntegra, né? Só vi um que foi emitido pelo Ministério em PDF, mas eu não, confesso que eu não cheguei a lê-lo na íntegra. Mas assim, o que é que a gente tem? A gente tem dois tipos de alimentos compostos, né? Um é o alimento composto industrializado, né? Então, aí nesse componente, nesse tipo, nessa espécie, aqui que a gente vai ter. Eu não sei se vocês já viram, mas hoje em dia realmente você não tem mais leite em pó, né? Sobretudo os leites que são administrados para as crianças. Exemplos, né? Sem citar, sem comercial, né? Mas Ninho mais, né? Ninho 2 mais, Ninho 3 mais. Que mais? Tem o sênior agora também, né, professora? O Oi? pessoal mais. Tem também o que é para o pessoal já de idade, né? Que é o composto Sênior. também, é o sênior, é. Todos eles
são realmente, se você for ver, é raro que tem o leite, né? Eles são realmente compostos, e aí nesses casos, desses exemplos que eu citei, de vários e vários nutrientes, né, que são importantes, né, que são fontes desses componentes nutricionais que são importantes para essas fases de desenvolvimento, né? E aí, por exemplo, também aquelas papinhas, aqueles potinhos, né? Também são exemplos, né, de compostos. E a gente tem o composto, o alimento composto natural, né? Que é o que a gente orienta para a introdução alimentar, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do meu cotidiano, né? Não enquanto enfermeiro, mas enquanto mãe, enquanto tia. A orientação da introdução alimentar é um tipo de comida, né? Onde a gente cozinha, por exemplo. Cozinha cenoura, cozinha chuchu, cozinha girimum, cozinha batata, cozinha um monte de legumes e verduras, né? Tudo junto. Dentro desse composto não tem sal, né? Se coloca algum tipo de proteína animal, né? Como frango, peixe ou carne. E se coloca algum tipo de carboidrato, seja um arroz, ou seja um macarrão, ou seja um feijão, tá? Cozinha tudo junto, tá? E você amassa. No final, Laura, fica muito, muito, muito parecido com aqueles potinhos, né? Com aquelas papinhas prontas, né? Que a gente compra. Mas, obviamente, de forma natural. É por isso e também não tem aquele sabor, porque aquela papinha tem um sabor bem agradável, né? O natural já não tem assim tão agradável. O natural, por exemplo, quando a gente faz para minha sobrinha, que a gente bota girimum, eu percebo que ele fica um pouquinho mais adocicado por causa do gosto do girimum, né? Quando não tem girimum, quando, por exemplo, é chuchu, aí já fica realmente um gosto assim mais estranho, né? Porque não tem aquela... E aí, inicialmente sem sal, né? Inicialmente sem sal. Do mesmo jeito, a gente é orientado a fazer esse mesmo... você faz... E aí eles chamam isso de papinha mesmo, né? Ou sopinha, né? E aí você faz uma salgada, entre aspas, né? Que não é salgada, no almoço, e você faz uma doce no jantar, né? E aí a doce, o que é a doce? Também você pega vários, né, tipos de frutas diferentes e amassa e faz aquela mistura toda, e aí a criança come vários tipos de fruta ao mesmo tempo, né? Isso é o chamado alimento composto natural, que são esses, né, que nós, enquanto enfermeiros, lá na puericultura, devemos orientar, né? Até porque a gente indo trabalhar com acompanhamento de crianças pelo SUS, por exemplo, a maioria não vai ter condição de estar comprando, né, esses produtos industrializados. Né? Porque se você for ver, por exemplo, uma lata de ninho, vou dar o exemplo do ninho, um mais é R$32. Tá? Então, assim, ele ainda é o substituto do leite, né? Mas se você for comprar um potinho desse tamanho, que não dá nem... Se a criança for gulosa, não dá nem um só numa refeição, é R$12, R$14. Né? Então, a gente vai orientar, né, na atenção primária a fazer esses tipos de alimentos compostos, né? Por quê? Porque a importância do composto, né? Exatamente para que eu consiga buscar, né? Para que eu consiga atingir todas essas demandas de necessidades nutricionais.
Então, como eu falei para vocês, eu não li o manual, eu não sei se eles utilizaram realmente voltado para tá certo, voltado para esses alimentos compostos, né, naturais, ou se realmente eles partiram para o industrial, porque o guia alimentar ele vai ser muito ele vai ser muito utilizado, obviamente, na saúde, na atenção primária, mas ele também é muito útil nos preparos, né, das alimentações escolares, né, sobretudo de creches e de pré-escola, de infantil, enfim. Então, para essas escolas, né, trabalharem com esses alimentos já produzidos, né, o custo, com certeza, vai lá para cima. Né? Então, eu não sei se a intenção seriam os alimentos compostos da forma natural, nesses modelos mais ou menos que eu citei aqui para vocês, mas eu vou dar uma olhada, até para a gente tirar essa dúvida. Professora, esse pedacinho do debate que eu vi era justamente essa pediatra falando que eles tinham evidenciado muito os compostos industrializados. Ela disse que tanto é que são, se eu não me engano, são 72 páginas, né, que é o guia, e ela disse que só na página, eu não lembro qual era o nome da página, mas já era pertinho do fim, 50 e alguma coisa, é que eles citavam a importância do aleitamento materno, que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, porque, digamos assim, não é nem praxe, não, é uma obrigação mesmo, né, fazer Tá um no informe estatuto do... da criança e do Pois é, adolescente. tá no estatuto. Não é? Aí ela dizendo, né, que ela, como pediatra, fazendo parte da Associação Brasileira de Pediatria, ela tinha se sentido, era muito, ela até falando, né, que se sentia muito enganada, se sentia muito injustiçada, porque foram 2 anos que eles passaram trabalhando, pesquisando para montar o novo guia, né, e quando o guia foi montado, veio uma coisa totalmente diferente. Aí ela falando até que eles tinham entrado com um pedido na Câmara, se não me engano, uma representação, que era para tirar esse guia e ficar usando o guia o guia anterior, né, o guia antes desse, para ele ser revisado e relançado. Só que aí eu não procurei mais saber, eu não sei como é que está. Mas eu achei, assim, uma questão que quase não foi debatida, eu não vi na mídia, eu vi por acaso, se eu não me engano, foi até na TV Senado, e uma coisa que é de muita importância, principalmente para a nossa área, né? Com certeza. Bom, meninos, já o tempo voa, né? Vou aqui fazer a chamada, tá bom? Alguns meninos que eu não chamarem, não se preocupem, que eu já vi entrando, tá bom? Só os que eu tenho dúvida aqui que eu vou chamar. Francisco Benedito tá aí? Hamilton. Maria de Lourdes está aí? Vanessa. O Francisco trancou, né? A Vanessa tá aí, meninos? Marielle tá aí? Pedro Ítalo, Reinan, Tássia e Ana. Tem alguém que não estava na aula da quinta-feira passada e que está hoje? Coloquei, Ítalo. Não? Vou
parar aqui a gravação.